Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar nosso curso de Física 1 com medidas, unidades, incertezas, algarismos significativos. E à medida que a gente fala disso essa semana, eu vou aproveitar algumas brechas para passar para vocês algumas ferramentas matemáticas. Para começar, o que é uma medida? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual a altura de alguma mesa aí na casa de vocês, faz sentido que vocês me respondessem só um número? Vocês falariam em tantos metros ou tantos centímetros ou algo similar. De fato, toda medida é um número acompanhado de uma unidade. Quando eu falo que a altura da mesa é, digamos, 90 centímetros, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando a altura da mesa com o tamanho que a gente padronizou como sendo 1 centímetro. Eu poderia, por exemplo, falar da altura da mesa em unidades dessa caneta aqui. O que eu faria para fazer essa medida? Eu veria quantos comprimentos dessa caneta aqui cabem, digamos assim, na altura da mesa. Eu estaria comparando os dois comprimentos. O que eu quero medir e o que serve de referência, que é o que a gente chama de unidade. Pensando no comprimento, se a gente pensar historicamente, padrões de medida de comprimento foram evoluindo de pés e polegadas para uma definição de metro, que por um bom tempo tinha como padrão certas barras maciças de seção transversal quadrada ou retangular, que tinha cópias em alguns lugares do mundo. Só que tinha um problema. Mesmo com um bom armazenamento, passado muito tempo, o que acontecia com essas barras? Elas acabavam envergando para a gente pensar no que acontecia. Dei uma bela de uma exagerada aqui, mas o que fica claro para a gente? A gente perdeu o padrão de metro. Se a gente pensar no comprimento aqui embaixo, vou chamar de L inferior, maior ou menor do que 1 metro? O comprimento da barra envergada aqui em cima, que eu vou chamar de L superior, é maior ou menor do que 1 metro? Esse comprimento inferior aqui, ele é evidentemente maior do que 1 metro. Ele está esticado, ao passo que a parte aqui em cima está com um comprimento menor do que 1 metro. Ora, pois bem, é de se esperar que o comprimento vai então diminuindo. Se eu subo aqui um pouquinho, à medida que eu vou olhando assim, né, os pontinhos aqui, alturas diferentes na barra, digamos assim, então faz sentido que daqui para cá diminuiu, certo? Daqui para cá diminuiu. Então começa com um comprimento maior do que 1 metro e vai diminuindo, diminuindo gradualmente. O termo técnico é continuamente, daí a importância do conceito de continuidade que vocês vão ver ou viram em cálculo. E chega aqui num comprimento menor do que 1 metro. Se eu fizer, por exemplo, um gráfico do comprimento da barra, em função aqui da altura, que eu vou chamar de x, então eu estou pondo uma reguinha aqui, ó, que segue de, digamos, um zero aqui embaixo, até chamar de h aqui no topo da barra. Digamos que aqui esteja o comprimento L igual a 1 metro. Quando a gente constrói gráficos, a gente tem aqui uma grandeza, aqui medida em metros, os valores de x não importam tanto, mas é bom eu mostrar onde está o h. Em x igual a 0, eu tenho aqui eu vou dar uma exagerada, tá? O L inferior. Em x igual a h, certo? Assim que a gente constrói o gráfico, em x igual a h, a gente tem aqui o L superior. Então, esse ponto aqui está no gráfico e esse daqui também. A gente não tem base nenhuma para dizer que é uma reta, mas faz sentido que seja, como for a mudança, que ela seja contínua. Então, ela não tem nenhuma variação brusca, tipo assim. Tá?
faz sentido a gente supor que seja contínua. Se essa mudança é contínua e a gente passa de um comprimento maior do que 1 para um comprimento menor do que 1 continuamente, então, certamente, em algum ponto, o gráfico cortou essa linha aqui do 1. Ou seja, tem algum ponto ali, que eu vou chamar de x1, vai? Ou seja, algum ponto aqui, algum x1 aqui. Se a gente medir esse comprimento aqui, ó, ele vai ter quanto? 1 metro. O nosso metro tá ali, meio perdidinho, mas tá. E daí vem um desenvolvimento de engenharia chamado seção de Tresca. Essa seção transversal aqui, que é essa mistura de x com h, ela tem duas características bem importantes. A primeira delas é que, com cálculos bem avançados, são trabalhados com vocês na disciplina de Mecânica dos Sólidos 2, se não me engano, essa seção transversal ela faz com que a barra seja mais resistente a deformações. Então, isso é bem complicado, mas é engenharia. A outra vantagem é o que a gente acabou de ver, que basta o conceito de continuidade, comecinho de cálculo 1, para a gente ver a vantagem. Chuta onde está aquele 1 metro ali, que tem um nome técnico, inclusive, chamado plano neutro, está bem aqui. Esse desenho garante que aquele 1 metro está aqui nessa parte horizontal. Então, mesmo que a barra envergue, o nosso padrão de metro está ali, tendo-se então um ganho considerável em padronização. A história segue, e mais padronizado ainda ficou, mas envolvendo fenômenos de física que eu não vou entrar em detalhes aqui. Se alguém tiver curiosidade, eu super à vontade para me perguntar nas aulas síncronas. Mas o nosso conhecimento científico, a nossa tecnologia foi evoluindo a tal ponto de que o padrão de comprimento, o padrão de metro foi baseado em fenômenos atômicos. E depois, mais ainda, com fenômenos que a gente chama de eletromagnéticos. Nosso entendimento da física deu pra gente que a velocidade da luz no vácuo pode dar pra gente um padrão de metro que é mais preciso ainda, presume também uma padronização do quanto é um segundo. E tem mais detalhes no material de leitura para vocês no Moodle, mas em resumo é o que está aqui. Para as grandezas físicas de tempo, comprimento, massa, corrente elétrica, temperatura e intensidade luminosa, a gente tem unidades padrão, tá? É um padrão acordado internacionalmente, tá? Isso é um fenômeno humano, a definição de quais são essas unidades padrão, tá? O padrão geralmente utilizado é o Sistema Internacional. Existem outras unidades, existem outros padrões. Esse é o mais amplamente utilizado. Claro que depende do contexto. Para essas 6 grandezas, o que define o padrão de medida é um fenômeno físico. Aqui o quilograma está arriscado porque foi recentemente melhorado esse padrão. Quem quiser saber um pouquinho ou muito mais, tem uns vídeos bem explicados lá no Moodle, no material complementar. Por que a gente chama essas unidades de básicas? Tem tantas outras grandezas físicas, certo? Velocidade, por exemplo. Acontece que outras grandezas físicas têm unidades que podem ser expressas em termos dessas. Então, ao passo que essas são chamadas unidades básicas, as outras são chamadas de unidades derivadas, porque elas derivam das básicas. Para essas grandezas aqui, a gente tem unidades padrão, certo? Que são definidas, todas elas são em termos das básicas. Se a gente olhar aqui, 1 newton, unidade no Sistema Internacional de força. 1 newton é definido em termos de quilograma, que é massa, comprimento em metro e tempo em segundo. Se a gente olhar para carga elétrica, está definida aqui em termos de duas básicas, e por aí vai. Toda e qualquer grandeza física pode ser expressa como uma combinação dessas básicas.
E as unidades dessas grandezas derivadas são expressas em termos das unidades básicas. E as unidades básicas são padronizações específicas que são definidas a partir de algum fenômeno físico específico, seja propagação da luz no vácuo, seja um certo átomo, seja uma propriedade da água e por aí vai. Então, quando a gente faz um processo de medida, a gente faz essa comparação, medida que a gente deseja fazer, em contraste com um padrão. O que acontece quando a gente faz essa medida? Imaginem um comprimento, algum objeto, a gente vai lá, pega uma régua e mede 34,7 centímetros. Então, digamos que aqui seja o 35, tá? Só para ser minimamente fiel ao número. 34,5, 34,6, 34,7. Tá aqui. Tá. Mas significa que foi exatamente aqui? E se foi aqui? Ou aqui? A gente sabe exatamente onde foi? A gente tem resolução visual para esse tracinho pequenininho? Ou nossa medida tá mais ou menos assim? Se tiver assim, ou assim, se tivesse um pouquinho mais para cá, vocês diriam, mas é 34,6. Mas é exatamente 34,6? Ou o que a gente pode falar é que está ali bem perto, mais perto do 34,7 do que do 34,6 ou do 34,8. Mas não exatamente. Isso é o que caracteriza uma incerteza numa medida. A gente convenciona o seguinte, bom, se a leitura está ali na casa dos milímetros, certo? Esse último dígito aqui, ele tem uma margem de erro. A gente não sabe esse último dígito exatamente. Então a gente convenciona que tem uma margem de mais ou menos uma casa ou meia casa às vezes, tá? Depende do instrumento de medida. Existem aspectos bastante técnicos sobre isso e alguns cursos veem isso na disciplina chamada metrologia. O padrão aqui para uma régua comum é mais ou menos uma unidade, de forma que uma medida de 34,7 centímetros numa régua comum significa, na verdade, o que a gente sabe é que está entre 34,6 e 34,8. É isso que a gente tem certeza. E se a gente tiver escalas menores aqui? Sim, fazendo uma medida que a gente pode ganhar precisão. E a gente ganha mais mesmo com outro instrumento de medida. O paquímetro é um instrumento de medida que, pelo funcionamento dele, o padrão é uma margem de erro de 2 unidades na última casa decimal que se tem leitura. Então ele vai para casa de centésimo de centímetro, ou seja, décimo de milímetro, aqui, e uma medida 34,69 no paquímetro está dizendo para a gente que a medida está entre 34,67 e 34,71. Já está mais preciso, certo? A gente tem um intervalinho menor. Se quiser mais precisão, tem outro instrumento de medida chamado micrômetro, que lê até a casa do milésimo de centímetro ou centésimo de milímetro. Então a gente tem a precisão aumentando. A nossa incerteza, que estava ali na casa de milímetro, passou para décimo de milímetro e passou para centésimo de milímetro. É como se a gente estivesse dando um zoom cada vez maior. E antes de relacionar esse zoom, esse ganho de precisão, ao que a gente chama de algarismos significativos, eu lanço uma provocação para o próximo vídeo.